Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, queridos, tudo bem? Como você vai? Estamos iniciando mais um programa Palavra da Fé com vocês aqui, Wesley Santos, pastor auxiliar no Verbo da Vida Barro Duro, e nesse instante eu queria repartir com vocês uma porção daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, comunicar aquilo que Deus deseja falar com você, tá? Temos vivido tempos tão maravilhosos, onde Deus tem cuidado da nossa vida, nos alcançado, Ele mesmo tem sido a nossa provisão, o nosso provimento, e eu creio que também para você, Ele será isso que tem sido para as nossas vidas. Há um convite do coração de Deus em todas as Escrituras, para que nós possamos viver relacionamento com Ele. E relacionamento entendido dentro de 3 esferas, das relações interpessoais, nas relações intrapessoais e as relações com o próprio Deus, a própria relação com Ele, que está na nossa vertical. Sabe, nesse dia eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema muito interessante, tá? Cristo, a rocha que nos mantém firmes. E eu queria trazer para vocês, meus irmãos, nesse momento, uma palavra do coração de Deus para vocês, que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 24. E que está escrito o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu, concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amados, nesse texto, Jesus está no meio de um sermão conhecido, ou creio que o sermão mais conhecido dele, chamado Sermão do Monte, em que ele traz uma série de parâmetros doutrinários e ensinos para que a vida de um homem e de uma mulher seja firme e constante. Uma vida que é livre não do conflito, mas de viver escravo de conflitos. Nesse texto, Jesus vai falar sobre uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Muitos acreditam, e durante muito tempo se cria, que Jesus estava falando sobre terrenos que divergiam na sua composição. Alguns acreditavam que era uma casa como construída na areia da praia e outros construídos num lugar mais firme. Mas Jesus, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o mesmo terreno e está discutindo não o terreno em si, mas a forma de construção dessa casa pela qual ele está falando. Jesus, usando uma figura que era muito conhecida das pessoas da época, ele usa um conhecimento da engenharia e da arquitetura para falar a respeito daquilo que seriam as estruturas de relacionamento. O quanto uma estrutura de relacionamento construída na superficialidade é frágil e por conta de qualquer situação possível, ela acaba sendo destruída. E o quanto uma casa construída sobre a firmeza de um bom alicerce, ela pode suster diante de situações e circunstâncias. À medida em que ele trata sobre o tema, a gente precisa entender que a forma com que ele fala de construção é que o alicerce para que seja construído,
a terra seja arrancada até que se ache a rocha, a pedra, e que a partir da pedra você constitua o princípio da construção. Toda casa que não é construída dessa forma, num tal terreno, ela não pode suportar aquilo que venha contra ela. Ela está tomada de fragilidade, ela infelizmente não vai conseguir suportar diante de circunstâncias e situações, porque ela não está firmada na rocha. Ao ponto em que aquele que consegue desenvolver um processo construtivo, onde ele aprofunda esses alicerces, ele consegue se manter firme diante de toda e qualquer situação. Em momento algum nesse texto, Jesus promete que ambas pessoas estarão livres de enfrentar situações difíceis. E ele vai tratar fatores comuns à vida, no caso, do ponto de vista físico, para falar sobre essas situações que podem ocorrer. E ele fala sobre chuva, ele fala sobre correntes de rios, ele fala sobre ventos fortes. E ele fala que todas essas coisas se erguem nesse processo de existência e acabam gerando a possibilidade de que algo errado possa acontecer ou que alguma coisa possa desestabilizar aquilo que foi construído. O fato é que a nossa esperança não está no terreno no qual nós estamos, mas no lugar onde nós estamos firmados. Se a terra parece instável e a minha construção está firmada em Deus, eu consigo suportar toda e qualquer situação. Eu não estou privado de vivê-la, mas eu tenho uma segurança de um Pai que cuida de mim em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, o mundo moderno, ele tem roubado de nós, muitas das vezes, as expectativas futuras e a confiança. São tantas notícias que surgem sobre o mundo, que tentam trazer tristeza, e muitas das vezes as pessoas se ocupam com os telejornais e com tantas outras coisas, e são tantas as informações difíceis que nós escutamos, que nós começamos a nos preocupar em relação ao futuro, mas aquele que está firmado sobre a rocha entende que há um futuro eterno, e porque há um futuro eterno, ele pode confiar. São circunstâncias que a vida comum nos oferece a toda e qualquer pessoa, que tem uma tendência natural a muitas das vezes construir enganos no coração do homem por falta do conhecimento de quem é o Cristo. Sabe, queridos, em Mateus 11, verso 28, Jesus ele traz uma palavra não só de consolo, mas ele traz uma palavra de impulsionamento para toda e qualquer pessoa que deseje andar com ele. E ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. No verso 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendo, queridos, que todas as vezes que Deus, por meio do seu Filho, fala na palavra sobre firmeza e sobre processo de construção, ele está falando sobre desenvolvimento do conhecimento de Deus, para que eu possa me manter firme. Jesus ele convida todos os homens que estejam cansados e sobrecarregados a virem até ele, aqueles que estão oprimidos. E ele traz uma condição para que tudo isso se manifeste. Porque pode haver um socorro no tempo presente, mas Deus deseja construir uma continuidade para que essa graça possa se mover na sua vida, não num só dia, mas que todos os dias da sua vida sejam conduzidos pela bondade dele. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todo relacionamento está baseado no conhecimento do outro. E se eu consigo entender aquilo que Jesus está dizendo, ele está falando: aprendam de mim. Aprendam daquilo que eu estou dizendo, ouçam as minhas palavras. Os ensinos de Jesus são a condição que nós temos para ter uma vida eterna e feliz. Queridos, não há outra fonte de salvação a não ser o Cristo. Não há outro que possa trazer solução para os conflitos da nossa vida a não ser o Cristo.
E o nosso convite nesse exato momento é que você possa entender e compreender aquilo que está sendo falado. E que seja você a tomar a decisão de abrir o seu coração para essa palavra que está sendo ministrada nesse momento. O desejo de Deus é lhe conduzir em graça e verdade para um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução. Mas como você bem sabe, nada pode ser construído sem que haja um processo, sem que haja tempo. E o primeiro passo é essa entrega, é o desejo de que isso de fato ocorra. E há de fato um Pai, há um Deus e Senhor que deseja reconduzir a sua vida para um lugar de graça, um lugar de paz. Sabe, eu tenho pensado muito esses dias sobre conflitos e fui pesquisar a respeito do que de fato é o conflito. E conflito nada mais é que é uma profunda falta de entendimento entre duas partes. Sabe como é difícil viver processos de conflito? E é possível vivermos conflitos com Deus. Não que Deus deseje ter conflitos conosco. Deus não deseja, mas a nossa falta de obediência pode construir para com Deus conflitos. Porque se eu não compreendo que as palavras dele para mim são vida e paz, e vivo de um modo que é desagradável não só a Deus, mas àqueles que estão ao nosso redor. Quantos e quantos casamentos hoje, por conta da ausência da obediência, estão indo por água abaixo? Porque muitas das vezes, no conflito, pessoas não conseguem ceder e entender que há algo maior do que a própria opinião, que é a estabilidade dentro do ambiente familiar. Quantos e quantos filhos têm caído em situações adversas porque não conseguem entender que a obediência como um apontamento de Deus para a nossa vida é algo tão bom que vai trazer um futuro glorioso. O quanto a obediência aos pais como um mandamento eterno com promessas pode trazer de fato vida para nós e longevidade. Sabe, nós precisamos sim, a cada dia, assim como está escrito em Oséias 6, verso 3, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A base da nossa profundidade relacional será pautada no quanto nós nos esforçamos, o quanto nós nos derramamos para conhecer aquele a quem nós estamos desenvolvendo o relacionamento, quer seja com Deus, quer seja com os pais, quer sejam com amigos. A base de todo e qualquer relacionamento e do crescimento e do avanço dele é o conhecimento do outro. Sabe, eu com a minha esposa, há um bom tempo atrás, eu não sabia de certos gostos. E às vezes ela olhava para mim, mas você não me conhece? Você está há tanto tempo comigo? E eram detalhes. E eu comecei a parar e prestar atenção no que ela gostava, no que ela queria. Sabe, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão desatentos aos nossos relacionamentos e queremos que as coisas que estão ao nosso redor funcionem sem que haja uma contrapartida. E todo relacionamento tem que existir contrapartida. Deus, ele nesse exato momento, está derramando sobre você a oportunidade de construir um relacionamento contínuo, um relacionamento de fato constante, firmado naquilo que são os propósitos dele para nós. E eu não sei você, mas eu não conheço alguém tão perfeito e bom. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou e sei plenamente o que ele tem feito nos meus dias. O quanto de transformação ele já fez e o quanto eu sei que ainda preciso melhorar, mas eu tenho uma plenitude de consciência de que ele em momento algum me deixará só. O meu convite a você hoje é de fato que o seu coração possa se permitir ser tocado. Que você não seja só alguém que ora dizendo a Deus o que quer, mas que você seja alguém ao ponto de se permitir ouvir aquilo que Deus deseja falar. Um relacionamento não é construído de um monólogo. O relacionamento é fruto de uma conversa. E é nessa conversa, nesse exato momento que eu estou tendo com cada um de vocês que estão aí do outro lado, que eu gostaria de, em nome de Jesus, apontar direções na palavra.
Ele te ama. Ele deseja estar com você. Ele deseja estabelecer um relacionamento profundo, assim como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, esse amor tão intenso e poderoso foi capaz de olhar para toda uma humanidade caída, não merecedora, e perceber o quanto esta graça e este favor nos encontraram. Eu tenho amado esse Deus todos os dias da minha vida. Desde o dia em que eu fui alcançado enquanto criança, de cada promessa que Ele me deu, de cada abraço que eu recebi em nome dEle. Sabe, tem dia que tudo que a gente precisa é disso, de um abraço, do cuidado. Mas nós só teremos profundidade no Senhor se nós nos permitirmos ouvi-lo. Se nós nos permitirmos não só ouvi-lo, mas reagirmos a essa graça que nos foi dada. Reagirmos de modo que vejamos manifesto em fé aquilo que Ele tem desejado para nós. Há um desejo no coração de Deus, sim, para você que talvez hoje esteja vivendo conflitos dentro da sua família, dentro da sua casa, com os filhos, como esposo. Quem sabe você, de algum modo, está vivendo problemas dentro do teu ambiente de trabalho. E assim um desejo de Deus de transformar essa situação. Mas eu sei que o desejo maior de Deus é transformar a sua vida, para que você não viva só por um momento, mas que haja uma firmeza, uma constância, e que essa graça, de fato, possa se mover em você, e você possa viver uma vida não só no natural, mas uma vida sobrenatural com Ele. Eu creio que aí do outro lado hoje hajam pessoas que precisam de um bálsamo, e há um bálsamo em Jesus para você. E eu queria orar por você, independente do horário que você esteja me ouvindo e do lugar onde você esteja me vendo e ouvindo. Eu quero declarar sobre a sua vida, na tarde desse dia, o descanso do Senhor, o bálsamo dele. Senhor, nessa tarde, ou nesse exato momento, eu quero orar por cada pessoa que lá do outro lado tem necessitado, Pai, de descanso. Alguns estão desanimados, Pai. Alguns, inclusive, nesse exato momento, pensando em tirar sua própria vida, em parar porque não acham sentido. Pai, eu oro em nome de Jesus que haja uma manifestação do seu Espírito no local onde essa pessoa está, sobre a vida dele, que agora a sua unção e a sua graça possam acessar esse lugar, esse coração, e eles possam receber de Ti, Pai, o descanso que eles tanto precisam, a vida que eles tanto precisam. Há outras pessoas, Senhor Deus, com conflitos no casamento hoje, Senhor Deus, com um desejo intenso no coração de desistirem, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que essas pessoas recebam do Senhor ferramentas, entendimento, graça, para que possam continuar. Filhos, Pai, que hoje pensam inclusive em deixar suas casas, porque os seus corações estão, Senhor Deus, tomados de um sentimento de negação, Pai, um sentimento de não serem aceitos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é o Pai que não nos abandona, que o Senhor possa ir até esse coração. Pessoas que estão vivendo, Senhor Deus, crises no seu emocional e hoje, Senhor Deus, são tentados a parar, a desistir, Pai, a acabar com suas vidas. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de morte, todo espírito causador de suicídio, e declaro em nome de Jesus essas vidas agora sendo reestruturadas pelo próprio Deus. Eu declaro essa palavra chegando e trazendo, Senhor Deus, transformação. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor nos ouve e que de fato algo de sobrenatural nesse exato momento está acontecendo para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nós estamos como igreja aqui no Barro Duro, tá? Você vai nos encontrar em todas as redes sociais. Você vai lá no Google e coloca Verbo da Vida Barro Duro e com certeza eles vão te dar a localização. Tudo bem? Foi uma alegria estar com vocês.
Foi uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre você um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de condução e lhe convidar a de fato ter uma vida relacional com Deus mais profunda, se permitir ouvi-lo, ler a palavra. E se você, querido, ainda não conhece Jesus, se você não convidou Jesus ainda para viver com você, Ele nessa tarde, ou nesse exato momento, lhe convida a viver uma vida diferente e sobrenatural. Se você deseja aceitar Jesus, eu quero orar junto com você nesse exato momento. Repete comigo aí: Pai, nesse momento eu te aceito, ou eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que andei errante nessa vida por caminhos que não te agradavam, mas eu te peço, tome minha vida em tuas mãos e me conduza de hoje por diante a uma vida transformada e justa, no nome de Jesus. Queridos, muito grato por esse momento, por essa oportunidade de poder repartir um pouco daquilo que está no coração de Deus para mim e para vocês. Até a próxima, no nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.